Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem compartilhando o tempo de vocês aqui com o nosso Portal do José, sobretudo nesse momento em que o Brasil precisa de muita gente lúcida como você, gente que está antenada com a realidade, gente que quer conversar com as outras pessoas, quer esclarecer sobre muitas situações que nós passamos aqui para que nós nunca voltemos a correr riscos dessa gente que fez tanto mal ao Brasil voltar ao poder. Muitas coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Essa expressão que eu sempre usei aqui com vocês, de que esse governo, essa gente que fez esse mal todo ao Brasil, a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, eles iriam para o lixo da história, só que alguns estão indo direto para a cadeia. E esse tipo de acontecimento está colocando cada vez mais o ex-presidente diante desse destino, ou seja, a cadeia. Mas o que é que está acontecendo? Hoje mais cedo eu conversei com vocês sobre a chegada do senhor Anderson Torres, ex-delegado de Polícia Federal, ministro de Bolsonaro, e que estranhamente chegou aqui no Brasil sem telefone celular. Estranho, né? Se ele está querendo prestar esclarecimentos, dizer que não aconteceu nada daquilo que está sendo atribuído a ele, por que tem esse tipo de situação? Um delegado de Polícia Federal esquecer telefone, perder telefone? Tem um amigo meu que diz que o corpo humano hoje se divide em 4 partes. Cabeça, tronco, membros e telefone celular, porque sem telefone celular você fica absolutamente sem uma parte, né, da sua vida. Como é que isso acontece com o delegado da Polícia Federal? Será que ele está escondendo mais coisas? Até porque ele anunciou esses dias aí que o telefone dele tinha sido clonado. Então, muitas coisas que apareceriam nesse telefone não seriam de autoria dele. Será? Pois bem, vamos ver aqui o que está acontecendo. Tem o ex-governador também, pelo menos o governador afastado do Distrito Federal, que está colocando o senhor Anderson Torres na fritura total, na fogueira, e esse calor todo vai arrastar também o ex-presidente da República, que está já enxergando algumas grades na frente. Isso não é exagero, gente. Como a gente sempre anunciou aqui, a gente sempre conversou sobre isso, sobre o aspecto jurídico, o aspecto político. O Bolsonaro cometeu muitos crimes, ele só não foi para a cadeia por 2 razões. Porque os veículos de comunicação não colocaram a intensidade de crimes que ele cometeu de uma forma muito clara para a opinião pública, e porque tinha ali a figura do seu Augusto Aras e também de pessoas dentro do Congresso Nacional que embarreiraram qualquer tipo de iniciativa contra o Bolsonaro. Mas isso tudo está caindo. Mesmo o senhor Augusto Aras está tendo agora a sua cabeça colocada na guilhotina, e daqui a pouco a gente vai ver algumas consequências em relação a isso. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos também. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá e, se puder, participe dos nossos chats que eu abro todos os dias aqui, entre 5 horas e 5h30, e se inscreva também no nosso clube de membros, que está recebendo cada dia mais o apoio de vocês, tá bom? Muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu fiz aqui um papo com vocês falando de algumas situações, mas as imagens de surrealismo que acontecem no Brasil são impressionantes. O Bolsonaro agora, lá nos Estados Unidos, ele fez do local que ele está se escondendo, né? Porque é uma pessoa que não tem vida social, é um homem atormentado, está enclausurado ali, como eu sempre salientei aqui com vocês. Alguém que dorme com armas debaixo do travesseiro, na cômoda, alguém que anda com colete à prova de balas para cima para baixo, aqui, cercado de seguranças. Quando ele perde essas amarras, essas seguranças todas, é uma pessoa que fica muito fragilizada e muito atormentada, né? E aí a gente vê cenas como essa aqui que eu vi no canal do UOL. As pessoas orando lá em frente sobre críticas e polêmicas a residência que ele está, né? Então as cenas são essas aqui, ó. Sobre seu papel no caos do último domingo. Gente, é um negócio de uma bizarrice sem tamanho, né? Gente, essas pessoas, realmente elas foram acometidas de um canjiquismo internacional, os canjicas do conto alienista de Machado de Assis. A maluquice aqui levou uma série para a cadeia, uma série também que vai para a depressão, está sofrendo de problemas psiquiátricos agora, problemas psicológicos, e como eu sempre disse aqui para vocês, o Bolsonaro viraria as costas para essas pessoas, como o advogado de Bolsonaro aqui no Brasil já falou, olha, ele não tem nada a ver com essas pessoas. O Flávio Bolsonaro diz, não, meu pai não tem nada a ver com essas figuras. Então são todas frutos de uma geração espontânea, né? Vestem a camisa de Bolsonaro, gritam mito e defendem o Bolsonaro, querem um golpe no Brasil, querem destruir a democracia do nosso país a favor dessa figura, mas o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, né? Bom, então essa é uma cena que eu queria aqui chamar a atenção de vocês.
Eu passei mais cedo também para vocês um vídeo aqui com o camarote da TV Globo, né? Ele salienta isso. PGR pede ao STF para investigar Bolsonaro. Mostrando que a situação de Bolsonaro está ficando cada vez mais complicada porque, como eu disse para vocês, é o rei morto, né? O rei posto, ou vice-versa, não tem mais poder nenhum. Se ele tivesse algum tipo de clarevidência política, se ele fosse um estrategista, se ele tivesse inteligência, se ele tivesse princípios, se ele tivesse articulação, de fato ele seria um homem infinitamente mais perigoso, mas ele sempre foi um fantoche, um boneco do posto, um mamulengo, e agora as pessoas estão percebendo que não dá para ir atrás de uma figura que não tem luz própria, que vai ficar todo mundo na escuridão, vai ficar todo mundo apagado, né? Vou voltar aqui a Augusto Aras já, porque tem situações para a gente conversar sobre ele aqui. Coluna do Josias de Souza. Jair Bolsonaro é fritado em sua própria gordura. A coluna do Josias de Souza, hoje no UOL, ela reproduz também muitas vezes aquilo que eu disse para vocês, que o Bolsonaro não tem vida própria, luz própria, inteligência própria. Ele sempre dependeu de alguma figura dando algum sopro para ele ali. E aí a coluna do Josias de Souza, no final, termina com a expressão que eu achei muito engraçada, né? Que a situação do Bolsonaro está tão insustentável que ele termina assim. Na prática, Bolsonaro já está preso, virou uma baleia dentro de um micro-ondas. Com tanta gordura ao redor, os investigadores não precisam de pressa para deixar o investigado bem passado. Porque além das situações que estão eclodindo agora, tem todas as outras de 4 anos de governo Bolsonaro que foram represadas, mas que agora vão começar a andar, a fila vai começar a andar. E se ele tinha antes uma efervescente rede social que ficava alimentando esse mundo paralelo, essas redes sociais estão sendo destruídas. E é bom que isso aconteça, isso já era para acontecer muito tempo atrás. Aliás, eu vim aqui para a internet para ajudar a combater essa gente, porque eu estava vendo em sala de aula meus alunos, alguns levantando algumas ideias, queria saber de onde vinha aquilo, quando eu estava com lá para café aberto, né, meu restaurante, meu bar, enfim, pessoas chegando lá para falar coisas que eu achava absurdas dentro da filosofia, da política. De onde está vindo isso? Aí eu vi que era a internet que estava intoxicando essas pessoas todas. Eu vim para cá para ajudar nesse combate, e ainda bem que nós estamos agora numa condição bem diferente quando eu vim para cá, né? Com 100 inscritos, estamos agora com 720 mil pessoas como vocês. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante, é muito recompensador, e a gente vai fazer muito barulho ainda. Pois bem, então o Josias terminou essa coluna dizendo reafirmando essa falta de identidade do Bolsonaro e dessa fritura que ele está agora em vias de se realizar, né? Eu mostrei para vocês também, mais cedo, a imagem do Anderson Torres chegando no aeroporto, né, lá dos Estados Unidos. Ele chegou, né? Engraçado que eu não vi muito comentário sobre isso. Ele chegou, gente, com a viatura ali elétrica da polícia e com policiais também fazendo uma escolta do tipo, amigo, vamos te levar para ter certeza que você está indo embora, tá? E, pelo que a gente vê, também parece estar desarmado, né? E, notadamente, se escondendo, né? Porque os policiais aí, eles estão sem máscaras, não tem ninguém com máscara, então por que ele colocou máscara? E também não tinha nenhum tipo de sol ali, deu uma travada aqui, gente, vamos tocar o barco aqui. E também não tem nenhum sol, não tem nada. Para que ele se proteja ali dentro do aeroporto. Pois bem, e não tem, eu reparei depois nas cenas, nenhum volume assim que parecesse ele estar com o telefone celular, enfim, algum equipamento. De fato, ele chegou aqui pelado do ponto de vista tecnológico, né? E aí, me chamou a atenção também hoje uma matéria que eu vi na Record News. O repórter o Guilherme, Dal Toro, ele é setorista lá em Brasília, e ele fez uma matéria aqui onde ele traz um bastidor que eu acho muito interessante para compartilhar com vocês. Vamos acompanhar aqui o que ele disse. Um exemplo aqui. Antes de viajar, Anderson Torres exonerou dos cargos pessoas importantes dentro da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e que vinham investigando possíveis atos e possíveis arranjos para um ato ou para vários atos aqui na capital federal. Então ele exonerou essas pessoas e viajou. Sobre essa viagem tem uma particularidade interessante. Conversei com o governador Ibanez Rocha, governador que nesse momento está afastado, e ele disse categoricamente que Anderson Torres não comunicou sobre a viagem, embora fosse um subordinado, e de uma área tão sensível quanto a segurança pública naquele momento. Segundo, ele teria comentado que gostaria de viajar, mas não tinha falado nem a data para o governador. Além disso, segundo o governador, não tinha nenhum documento que autorizasse ele a sair em férias naquele momento. Bom, por que eu tô... Cá para nós, né? O cara assume emprego no dia 1º e tira férias, né?
Estranhíssimo, né? Não comunicar ao governador. Exatamente isso. O governador Ibanez Rocha está afastado. Estamos agora sobre governo em exercício de Celina Leão, a vice-governadora eleita agora, recém tomou posse. E Ibanez Rocha tomou a dianteira nessa discussão toda e voluntariamente prestou depoimento à polícia para falar da sua situação nessa... Olha só, o Ibanez é o cara que tem grana. O ministro, o senhor vai se entregar à polícia? Aqui está voltando aqui a cena do ministro aqui. Toda hora aqui acontece isso. Hoje aconteceu isso uma vez, acontecendo de novo aqui. Mas tudo bem, vamos seguir o nosso barco aqui. O Anderson Torres sendo aqui perguntado pelo repórter se ele ia entregar pela polícia. Não tem que se entregar, ele já estava sendo embalado ali. O pacote já estava vindo para o Brasil, né? A pergunta foi uma pergunta um tanto quanto pouco pertinente, para dizer o mínimo. Bom, e o Anderson Torres, com um documento que ele disse que não sabe quem é, que foi, ele vai prestar esclarecimento, ele está seguindo ali um roteiro que o chefe dele já teve também, né? O Bolsonaro foi acusado de ter preparado atentados terroristas quando ele era capitão, para se conseguir reajustes lá para os militares, e quando ele foi descoberto, ele também negou que o croquis lá que foi desenhado era dele. Houve perícia, 2 perícias disseram que a letra era dele, 2 disseram que era inconclusiva, enfim, em função disso ele acabou escapando. Mas ele acabou sendo preso durante 15 dias no meio daquele episódio todo. E isso demonstra muito a moral, né, o comportamento de pessoas que tem sempre um tipo de apresentação falastrônica, né, são os fanfarrões, mas quando chega na hora da verdade eles negam, eles não dizem que não tem nenhum tipo de relação, como a gente sempre disse. Aliás, foi um roteiro que aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, né? Pois bem, aqui, mais uma vez, os jornais de hoje falando dessa história da PGR, dizendo aqui que ressaltando, né, que o Alexandre de Moraes está fazendo o que está fazendo, mas não é tudo da cabeça dele, conforme eu tenho dito para vocês várias vezes. STF aceita pedido da PGR e Bolsonaro é investigado por incitação a ataque golpista. O Augusto Aras está emparedado, ele não tem como fazer alguma coisa senão movimentar a Procuradoria-Geral da República. Só que daqui a pouco ele será também movimentado no banco dos réus, porque ele tem que prestar muitas contas por que tudo isso aconteceu no Brasil. Gente, fazendo um pequeno parênteses aqui, todas essas situações estão eclodindo agora, por exemplo, as redes sociais serem banidas, as redes sociais conspiracionistas, terroristas, badernistas, etc, etc, etc. Isso já era para ter sido retirado do ar desde lá de trás. Se a opinião pública tivesse minimamente informação pelos grandes veículos de comunicação, que essa gente estava atuando contra a democracia, contra a sanidade física, a sanidade mental, as vacinas, a ciência, a República Brasileira. Alguns já foram retirados lá atrás, mas já era para ter acontecido isso com muito mais intensidade, não fosse o Bolsonaro não ter contado com nenhum tipo de oposição concreta nesse capítulo. Agora, estamos percebendo, né, uma mudança total de rumos e essas redes estão sendo banidas. E é bom que isso aconteça mesmo, porque... E aí não tem nenhum tipo de liberdade de expressão, porque são redes de terror, redes de crime, redes de violência, porque era isso que... essas situações todas que essas pessoas queriam que acontecesse no nosso país. Agora estão todos se sentindo meio fragilizados. Apareceu esse vídeo aqui dessa senhora aqui nesse canal, totalmente apavorada, né? Que perdeu o canal. Eu que sou o arrimo de família. Eles tiraram tudo de mim, Bárbara. Eu não tenho mais nada a perder. Então tá nervosa, as pessoas estão nervosas, mas tomara que não haja nenhum tipo de acordo com esse tipo de personagens. Eles estão sumindo, criando redes alternativas, mas todos eles tiveram responsabilidade nas mortes que aconteceram no nosso país, por ação, e os grandes veículos de comunicação tiveram responsabilidade por inação, porque eram para ter combatido essas pessoas e terem tirado essas pessoas do ar há muito mais tempo e responsabilizado todas elas criminalmente. Não é por outra razão que alguns estão nos Estados Unidos, alguns estão foragidos e vão ser repatriados em breve. Pode escrever que eu estou falando para vocês. Então, essa gente aí está sofrendo todo tipo de embate agora mais frontal, mas outras situações também ressaltam como essa omissão que eu digo para vocês, ela propiciou que esse cogumelo desinformacional crescesse tanto no Brasil. Vamos lembrar dessa situação aqui. Bolsonarista que assassinou Marcelo Arruda, Irajura e Popular. Gente, isso era para ter sido feito um escarcéu, um barulho, porque a causa disso foi o bolsonarismo, foi o Bolsonaro. Isso era para ser enfatizado. Essa figura vai ter que falar alguma coisa, esse assassino.
E as pessoas que estão agora nas penitenciárias vão ter que falar também o que as levou para aquela situação. Mais alguns dias essas pessoas ali engaioladas, elas vão começar a perceber que entraram na furada e elas vão começar a mostrar quem foi o principal responsável por elas estarem naquela condição ali, agora abandonadas. Gente, sumiu o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes desapareceu, ainda bem que a gente conseguiu eleger alguns deputados muito combativos, eu vou falar com alguns, sobre o retorno de Paulo Guedes ao centro do gramado, né? Para ele explicar algumas coisas. Uma das picaretagens foi mostrada agora pelo Lauro Jardim, do Globo. Itamaraty exonera ex-secretário de Paulo Guedes de função inventada para ele na Embaixada de Washington. Paulo Guedes criou aqui um puxadinho para botar um cupincha, né, nos Estados Unidos ganhando em dólar. E isso só mostrava mais um dessas deformações morais de Paulo Guedes. Outra que está envolvida com crime também foi abafada, pelo menos momentaneamente, nesse período de governo Bolsonaro, pelo senhor Augusto Aras. Mas agora está em tempo da Operação Greenfield voltar a agir com a saída do senhor Augusto Aras. Aras encerra a Operação Greenfield com 85% das metas pendentes. Apenas 22% de um prejuízo estimado em 54 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Vocês sabem quem é que estava pilotando esse prejuízo? Só Paulo Guedes. Ele estava ali envolvido com isso. O Augusto Aras o protegeu, mas agora, que ninguém está lembrando dele, aqui o nosso portal de vez em quando vai fazer uma lembrança, porque se esses gastos de Bolsonaro estão sendo agora muito observados pelas pessoas como coisas infames, vocês não têm ideia o que rolou por debaixo do pano com bilhões e bilhões do povo brasileiro, mas isso tudo agora vai chegar o tempo que a gente vai ter mais espaço para falar dessas situações, porque essa gente toda que está indo para o lixo da história, eles não vão criar mais problemas para nós. Pelo menos como criaram durante esses últimos 4 anos. Gente, eu fico por aqui. Hoje foi muita coisa, né? Um grande abraço, a gente volta amanhã, tá bom? Tchau!